Boa tarde, Sara. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Tá inteiro. Todo mundo vendo? Sim. Sim? Beleza. Bom, hoje a gente pega a sociologia e falando de um tema que talvez você já tenha até visto já em geografia, principalmente, né? Que é globalização. Mas aqui o enfoque que a gente vai dar é exatamente trabalhar essa globalização, como foi de uma maneira mais perante a sociedade e também uma questão mais histórica, né? E isso envolvendo a questão de nacionalismo. O que acontece? Quando a gente fala quando a gente fala de globalização, né, isso aí já é um processo que a gente vai ver aqui tem determinadas maneiras de se enxergar, né? De pensar exatamente como foi que quando foi que a globalização ocorreu de fato, né? Hoje em dia a gente tem uma ideia geral que globalização seria você ter culturas que aparecem desafiando fronteiras, né? Ou seja, culturas que nós temos aqui no Brasil podemos ter aparecendo no Japão, na África do Sul, enfim, qualquer lugar, né? E seria essa coisa de você romper essas fronteiras. Só que existe um debate exatamente quando é que a globalização de fato começou, né? Porque são períodos da história que muitas vezes a gente não sabe exatamente quando que de fato a gente pode dizer assim que a globalização que a gente vive hoje no planeta é uma globalização efetiva ou isso já não é algo que já acontece há muito tempo, né? E nisso vai bater também a questão do nacionalismo, porque o nacionalismo ele é um sentido de você exaltar um país, né, uma nação. Então, ou seja, esse sentido de globalização e nacionalismo, eles acabam se chocando, porque se a globalização é você quebrar fronteiras, o nacionalismo é mais você reforçar essas fronteiras, como a gente vai ver aqui hoje. Então, ou seja, esses dois termos ali, eles acabam se conflitando, mas em alguns momentos eles acabam andando juntos. Tá? Bom, primeiro, a gente tem que colocar uma definição exata do que é globalização, né? Se a gente pegar de uma maneira mais teórica, né, globalização é isso aqui: processo econômico-social que estabelece uma integração em caráter econômico, social, cultural e político entre os países do mundo. Ou seja, ele aproxima mercados e pessoas de diferentes países. O que ocorre? O que a gente está vivendo hoje no planeta? Os últimos anos que nós temos, as últimas 2 décadas, podemos dizer assim, a gente teve um avanço tecnológico muito grande, né? Desde que começou o século XXI, a gente está tendo um avanço tecnológico muito grande. São aplicativos novos lançados todos os anos, cada hora é um aplicativo de fato, e as coisas estão sendo de uma maneira tão rápida, tão constante, que às vezes a gente até se esquece como é que era a vida antes daquilo ali existir, né? Se a gente for pensar aqui, cara, quando que surgiu o Instagram? Quando que surgiu o Facebook? Quando que surgiu o YouTube? Né? São coisas assim, WhatsApp, ou seja, são formas de comunicação, né, as redes sociais, que a gente hoje em dia não consegue perceber exatamente quando elas já estão aí há tanto tempo, estão tão incorporadas no nosso dia a dia, que a gente não tem nem noção quando que a gente começou a ter uma rede social, quando que aquilo ali começou a ser algo comum para todos, né? Então era comum você falar, que eu vou ver um vídeo no YouTube, que eu vou postar uma foto no Instagram, né? Me adiciona lá no Face, enfim. São várias maneiras que a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba tendo que recorrer realmente à Wikipedia, por exemplo, para a gente poder ter pelo menos uma informação básica de quando que aquilo ali começou, né? E aquilo ali vai sendo aprimorado. Hoje em dia, as redes sociais são meios de ganhar dinheiro, né, para muita gente. E nesses momentos agora que a gente está vivendo, que está pedindo mais online, isso está crescendo cada vez mais. Então, ou seja, aquilo ali reforça esse encurtamento de distâncias, ele reforça essa globalização, essa expansão de fronteiras, porque hoje a gente está tendo uma aula aqui online, que se você tivesse viajado, estado do outro lado do planeta, você poderia estar acompanhando normalmente, né? Bastava ter um link para isso, bastava você ter o acesso para essa informação.
Então, ou seja, a globalização ela vai acelerar, ela vai surgir exatamente com essa aprimoração dos meios de comunicação, dos meios de transporte, toda essa transição de avanço tecnológico, e principalmente o que a gente está vivendo hoje, que é a questão da internet, que é uma coisa extremamente revolucionária, né? Se a gente for pegar aqui, há 20 anos atrás, você já tinha internet, mas você não tinha uma internet, por exemplo, de banda larga, é uma internet de escada, né? Uma internet que você prendia a linha do telefone quando você funcionava com ela. Então, ou seja, então muitas vezes o pessoal botava que ia a cara, então, ou seja, muitas vezes as pessoas só entravam na internet à noite, ou sábado depois das 2 da tarde, que era mais barato, domingo, porque era preço reduzido, então, ou seja, e prendia aquilo ali, não era uma internet com a velocidade estupenda que nem a gente tem hoje, né, uma internet muito mais devagar. Então, esse tipo de coisa a gente já incorporou, então, a gente acaba não conseguindo nem imaginar como é que é a vida sem ele. E isso aí vão trazendo, essa globalização vai trazendo também essa telecomunicação e também questão de transporte, você encurtar distâncias, né? Hoje em dia, a internet acaba favorecendo essa questão do meio de transporte, porque uma carta, por exemplo, que antigamente você levava tempos para chegar, hoje em dia você manda uma mensagem, ela já chega para você, a informação que você quer com a pessoa. Então, ou seja, na verdade, essa globalização, ela tem seus prós e tem seus contras, né? Porque muita gente que acaba no início dela, da globalização, ela de fato era para atender às demandas do capitalismo, porque você pode buscar novos mercados, já que o consumo interno estava saturado. Então, ou seja, você já não tem para onde crescer, então você começa a ir para outros pontos. Então, no caso, foi isso que aconteceu nas grandes navegações, foi isso que aconteceu no imperialismo no século XIX, o mercado está saturado, precisa de matéria-prima, eles se expandiram para a África, os europeus se expandiram para a África, para a Ásia, né? Então, ou seja, ele começou dessa maneira, só que a globalização acabou ganhando um ponto maior que esse lado econômico, ganhou uma questão cultural também. E quando a gente fura essas fronteiras, algo que é comum num país, para a gente começa a ser comum também, porque aquilo está difundido no mundo inteiro, né? O maior exemplo que a gente tem são shopping centers. Ou seja, quando você viaja para algum país, pelo menos do Ocidente, um lugar comum a eles é um shopping. Então, se você vai para Buenos Aires, se você vai para Nova York, se você vai para Paris, né, você sabe que vai ter alguma coisa ali que vai ter algo em comum, porque aquilo ali já está globalizado, aquilo ali está difundido. Né? Então, ou seja, você vai dentro de um shopping, que é um centro comercial cheio de lojas, e lojas tem algumas conhecidas, você vai comer, você tem Starbucks, você tem McDonald's, ou seja, você tem lugares que eles são familiares, né? Porque aquilo ali, isso é a globalização, aquilo ali que você já extrapolou a fronteira. Aquilo ali não é algo somente referente aos Estados Unidos. Aquilo ali já expandiu para outros lugares. E isso aí vai com outros estabelecimentos também, vira algo realmente cultural. Só que aí a questão é, quando que de fato a gente começou a globalização? Se fala muito que a globalização é uma coisa do século XX e do século XXI. Mas, na verdade, existem estudos que falam que a globalização ela teria começado até bem antes disso, né? Tem gente que puxa já na antiguidade. Então, ou seja, a questão toda que se coloca é que egípcios, persas, fenícios, babilônios, eles já teriam desenvolvido uma globalização. Os gregos já teriam feito isso no período da Magna Grécia, quando eles foram fundando cidades pela Europa, pela África e pela Ásia, pegando ali o mar Mediterrâneo. Então, ou seja, aquilo ali já se fala que aquilo ali já poderia ser considerado uma globalização, porque você está tendo contato entre culturas diferentes, você tem uma cultura predominante, no caso aqui a cultura grega, e eles vão fundando esses povoados nessas cidades. Depois disso, você vai ter um aprimoramento com essa globalização, podemos dizer assim, na Grécia, com Alexandre Magno, que era da Macedônia, que ele vai conquistar, vai fazer um império macedônico, vai expandir essa cultura helênica, né, essa cultura grega, que vai se expandir da Europa até a Índia. O Oriente Médio vai ser todo incorporado, ou seja, ele vai conseguir pegar essa cultura predominante, essa cultura grega, e vai difundi-la pelo mundo. Então, a língua grega vai passar a ser a língua culta dessa população, você vai ter uma moeda própria, né? Então, ou seja, vai ser algo comum a todas aquelas populações que vivem nesse espaço entre a Europa e a Índia. Quando você chega ao Império Romano, cai o Império Macedônio, vem Roma Antiga, assume o Império Romano, a expansão que Roma vai ter
talvez até quem fale que foi o maior império de todos os tempos, não em termos de tamanho, né, mas sim porque ela conquistou praticamente todo o mundo conhecido naquele momento. Se a gente pensar em termos de tamanho, em termos culturais, o Império Britânico e hoje os Estados Unidos têm um império mais poderoso ainda, né? Porque, na verdade, o Império Romano, esses grandes impérios, eles vão ser conquistados por meio da força, por imposição da sua cultura. Então, ou seja, a Roma, né, vai se expandir além da Itália, para pegar praticamente toda a Europa, vai pegar norte da África, vai pegar o Oriente Médio. Então, ou seja, ele vai se expandir por todo o mundo que era conhecido naquele momento. Ele vai impor a cultura para prevalecer suas práticas e seus valores. Ou seja, o que eles vão ter aqui? Que os hábitos romanos, né, eles são fundamentais para você se fora do Império Romano é considerado bárbaro, ou seja, no sentido de bárbaro, hoje a gente tem o sentido de bárbaro como algo estupendo, algo espetacular, como algo, até nome de mulher. Só que o bárbaro, naquela época, é o sentido do grotesco, né, do sujeito que não é civilizado. Então, o que nós vamos colocar? Tudo que está fora do nosso império é bárbaro, né? Então, você tem os reinos bárbaros, dos vândalos, né, burgúndios, enfim, você vai ter vários os reinos que não vão aparecer da cultura romana, não pertencem ao Império Romano, eles vão ser considerados bárbaros, eles vão ser povos que não conhecem a civilização. Então, ou seja, eles vão começar esse processo. Só que, conforme o Império Romano vai começando a ter um enfraquecimento, aí também vai começar a incorporar ideias, hábitos de outros povos também. Você vai ter uma cultura. O maior exemplo que a gente tem aqui é o Império Romano, que era politeísta, acreditava em vários deuses, e já no processo dele, já nos últimos séculos, ele virou cristão, né? Isso é o principal ponto, assim, para a gente ver como que você pode incorporar também, mesmo você ser predominante, você também incorpora ideias, culturas de outros povos também, mesmo que você julgue que é seu oponente. Os cristãos foram perseguidos, assim, de uma forma sistemática nos 2 primeiros séculos após o nascimento de Cristo. Então, ou seja, o oponente, o inimigo, virou o predominante, né? Aqui um mapinha para vocês verem, que olha só, para a gente entender essa ideia da globalização. Aqui é o período da Grécia, né, do período arcaico, cerca do século VI a.C., você vê aqui como que eles vão se expandindo. A Grécia aqui, né, você tem a predominância, mas você tem outras regiões aqui que eles chegaram, né? Como se fala muito que o mar Mediterrâneo, naquela época era um mundo, né? Não era um oceano, mas permitia que você tivesse contato, porque a gente tem contato aqui com 3 continentes pelo mar Mediterrâneo. Você tem a África, tem a Europa e tem a Ásia. Então, ou seja, é mais fácil você poder percorrer. E sem contato, para você passar por aqui, né? Tem o Estreito de Gibraltar, você vê que aqui é uma passagem muito pequena. Então, ou seja, o mar Mediterrâneo realmente era um mundo. Isso vai permanecer por muitos séculos na Europa. Tá? E aqui o Império Romano, o auge dele, no século II depois de Cristo. Olha só como é que como é que o Império Romano ele conseguiu se expandir. Essa área aqui que ele não chegou a ocupar é que vão ser os povos bárbaros que ele vai colocar. E ele também vai absorver não só a questão do cristianismo, que vai ter o início dele aqui no Oriente Médio, mas também ele vai começar a incorporar práticas dos povos germânicos, por exemplo, né? A ideia do feudalismo, ele é uma ideia que mistura as práticas romanas com as práticas germânicas. A ideia do direito, você tem direito romano, direito germânico, né? Então, ou seja, você vai começar a incorporar essas culturas ali, né? Porque você vai começar a ser pressionado, Roma começa a ser pressionada, até daqui a pouco sai daqui da Península Ibérica, sai da Grã-Bretanha, da França, até ficar somente aqui, né? Então, ou seja, você tem uma expansão muito grande. Então, por isso que essa globalização, a gente está pegando aqui vários povos diferentes, né, nesse momento. Outras pessoas falam que a globalização, na verdade, ela teria se originado com as grandes navegações, no século XV e no século XVI. Ou seja, a expansão marítima europeia que levou os europeus para a Índia, para o Oriente e para o continente americano. Então, ou seja, o que acontece aqui? Por que defendem isso? Porque foi justamente por um crescimento da produção agrícola, você não tinha necessidade dos centros urbanos, você começa a se lançar aos mares. Você sai daquela questão
do mar Mediterrâneo. Por quê? Aqui no mar Mediterrâneo você vai ter duas cidades principais, que vai ser Gênova e Veneza. Você sai daqui em direção ao Oceano Atlântico. Então você vai ter o pioneirismo em Portugal, depois com a Espanha, Inglaterra, França, mas o principal é que eles vão sair daquele centro e vão começar a expandir. E o que se fala que é uma globalização? Porque você vai ter contato com povos completamente diferentes do que você conhecia. Então, ou seja, os europeus vão ter contato com povos indígenas, com os indianos, que eles tinham um conhecimento, mas era um caminho que se fazia por terra, né? E os portugueses vão ser os primeiros povos europeus a ter contato com japoneses, por exemplo, né? O Japão fica no extremo oriente, então, ou seja, vão começar a ter esse contato também. Então, a globalização vem nesse momento, vem de uma questão econômica, mas também vira uma questão cultural, porque você começa a ter trocas de culturas ali. Se, por um lado, os europeus vão para as Américas e fazem a colonização, então você vai ter influência da língua espanhola, da língua portuguesa, da língua inglesa no continente americano, você também vai ter uma troca, por exemplo, questão de alimentos. A batata é um alimento que não existia na Europa. O milho, são alimentos que são da América, e eles são revolucionários nesse momento. Os produtos que eles vão levar, o tabaco também é americano. Por outro lado, eles vão trazer, além dessa questão da colonização, também animais que não existiam. Você não tinha cachorro, não tinha gato, né, não tinha cavalo no continente americano. Esses animais vão sendo trazidos para cá, e você vai criar uma estrutura administrativa dentro do continente americano. Então, ou seja, você tem uma questão de uma globalização também, porque você vai ter essa troca cultural ali. E para nós aqui, se a gente for pegar para o lado do Brasil, a gente vai ter uma mistura tremenda, porque nós temos aqui palavras que têm origem indígena, palavras de origem europeia, palavras de vários povos, ou seja, de português, de francês, inglês. Nós temos uma cultura vinda da África incrível, assim, de contato com dança, de culinária, né, de formação do povo brasileiro, né, a grande maioria é misturada. Então, ou seja, essa também já seria considerado uma globalização para outras pessoas, né? Então, o que acontece? Você também, para poder fazer essa globalização, você vai ter um avanço tecnológico nesse momento. Por quê? Você vai ter o desenvolvimento de caravelas, bússolas, astrolábios, a cartografia, você vai ter que ter um conhecimento, um desenvolvimento do conhecimento da astronomia. Por quê? A partir do momento que você tem esse controle tecnológico, permite que você possa avançar além do seu território. Então, permite que ele possa avançar para o oceano. Se não fosse isso, dificilmente os europeus iam conseguir sair da Europa, né? Ou seja, é só a gente imaginar, você olha, todo mundo aqui já sentou na praia e ficou olhando para o mar, né? Mas a gente tem uma exata noção que a gente indo em linha reta, a gente vai chegar num outro continente, a gente sabe que em volta, a quantidade de terra que tem à nossa volta. Agora, você imagina para eles que nem conhecimento disso tinham, né? Nem ideia faziam disso. O que tinha além? Então, ou seja, é algo que é desafiante. É mais ou menos como a gente pensar assim, a gente pensar o que é a corrida espacial, né? Você olhar para o céu, a gente sabe exatamente onde que isso aí vai dar, né? Então, ou seja, esse avanço técnico, esse avanço científico vai ser fundamental para a gente compreender o que é a globalização. Vejam só, olha só a rota da seda, né? Você tinha até 1400, você tinha uma rota que eles iam buscar tecido na China e na Índia, né, por terra. Então, ou seja, olha a quantidade de povos que eles vão passar para poder chegar até aqui. E imagina o tempo que não se levava para poder fazer esse trajeto aqui todo. Se a gente for pensar que aqui fica a Cordilheira do Himalaia, né? Então, ou seja, é algo bem complexo, várias culturas têm. Então, por isso que também a gente pode dizer que, de fato, teve uma globalização aqui, né? Até que você tem um caminho marítimo para as Índias, que também é um desafio tecnológico que vai ser feito para conseguir essa globalização, né? A viagem do Vasco da Gama, que ele faz aquele contorno pela África, e o desafio, porque você não tinha esse caminho por mar, o caminho era por terra, né, que vai ser bloqueado quando você tem a queda do Império Bizantino, tomada pelos otomanos. Você fecha essa passagem aqui por terra e é obrigado a fazer um caminho por mar.
qual vai ser o caminho? Vai contornando aqui, ao longo do século XV, vai contornando a costa da África, até, no final do século XV, conseguir furar a passagem aqui do o Cabo Bojador, que vai ver o Cabo da Boa Esperança, chega no Oceano Índico, continua contornando a costa da África, pronto, já chega aqui na Índia. Então, ou seja, mas isso aqui é fundamental para a gente poder entender exatamente esse contato com outras culturas, né? Aqui pinturas depois, né, posteriores, mostrando a chegada na Índia, ou seja, você vê aqui claramente a diferença entre até a cor da pele, indianos e europeus, e a chegada também ao Brasil, né? Você vê aqui o estranhamento dos indígenas olhando aqueles grandes barcos chegando, que eles não tinham uma noção exata do que era isso, as pessoas vestidas com roupas que eles nunca tinham visto. Então, enfim, evidentemente essa pintura não é da época, né? Essa pintura foi feita séculos depois, mas tenta passar uma imagem do que seria esse estranhamento, né? O que seriam os índios olhando os portugueses chegando e falando assim, cara, quem são esses sujeitos, né? Fazendo um estranhamento aqui básico. No primeiro momento, vão ter um contato até amistoso, troca, né, por escambo, ou seja, troca de favores, troca por colares e pérolas, né, pelos portugueses, né, em troca eles vão dar pau Brasil e depois outras coisas mais, depois que vão com o enfrentamento, porque você começa a se incomodar com isso, com a presença dos portugueses aqui, né. Outra que é as rotas aqui, então, ou seja, é um mundo todo globalizado, né, viagem de circunnavegação, primeira viagem à volta do planeta, enfim. E também tem gente que fala que a globalização também só ocorreu com o industrialismo no século XVIII e XIX, ou seja, vai formar uma nova ordem mundial. Por que se fala que a globalização só teria começado ali, com a Revolução Industrial? Porque ali, de fato, você teria criado realmente condições de inovação na área de transporte e da comunicação. Por quê? É a partir do século XVIII, e principalmente no século XIX, que você vai ter uma realidade que você vai encurtar distâncias de fato, né? Porque, vamos lá, você navegar, né, ir para a Índia ou vir para as Américas, demorava semanas para você chegar, não era uma coisa rápida, né? Com o desenvolvimento da indústria, no século XIX, você, de fato, você vai encurtar distâncias no transporte, porque você vai ter advento do barco a vapor, ou seja, você não vai precisar fazer força, não vai ficar na dependência do vento, das condições climáticas para você poder circular. Você vai ter a invenção da locomotiva, ou seja, que vai poder transportar muita gente numa velocidade muito maior e não vai cansar. Um cavalo cansa, uma locomotiva não, né? Basta você ter carvão para isso. E a comunicação também, porque no século XIX você vai ter a invenção do telégrafo, depois do telefone, ou seja, você não precisa, para você mandar uma carta, você não precisa esperar que a pessoa chegue até você, né? Esperar a carta chegar até você, não, você pode discar, você pode mandar um código para ele, né? Então, ou seja, todas essas ferramentas depois vão aprimorando com aviões, automóveis, enfim, tudo isso até a gente chegar à internet, né? Vejam só aqui um quadro, tudo isso aqui foi inventado no século XIX. Tem coisa aqui, que a gente estava falando aqui da internet, de rede social, que a gente acaba incorporando no nosso dia a dia. A gente não sabe nem quando começou. Dá uma olhada aqui, a quantidade de coisa que foi inventada, não quer dizer que é o modelo que a gente tem hoje, mas olha o que já tinha já no século XIX. Tá? Eu costumo dizer até que, para mim, o século XIX é o século mais importante da história da humanidade. Embora o século XX tenha aprimorado, né, o século XIX foi onde surgiu a maioria das coisas que a gente conhece, né? Então, ou seja, locomotiva, em todas as áreas, a área da medicina, a área dos transportes, a área da comunicação, né, a área da guerra. Então, olha só, locomotiva, né, a transfusão de sangue, a ideia de fazer uma transfusão de sangue é do século XIX, o extintor de incêndio, a fotografia, caneta tinteiro, cortador de grama, revólver, né, o éter analgésico, o barômetro, a bateria recarregável, a metralhadora, a pasteurização, a montanha-russa, a dinamite, né, a furadeira elétrica, o automóvel, a aspirina, o projetor de cinema, a radiografia, enfim, são várias novidades que vão ter ao longo, e se vocês perceberem, a grande maioria é na parte final do século, né, aqui depois, já chegando aqui a partir do jeans, aqui em 1873,
dali, a quantidade fica, metade foi inventada a partir da década de 70 do século XIX, e aquilo ali foi sendo incorporado e sendo aprimorado. Com o tempo, aquilo ali vai puxando mais e mais coisas, né? Então, ou seja, aquilo ali sempre começa de uma ideia e aquilo ali vai sendo aprimorado e está incorporado no nosso dia a dia, né? Muita coisa que depois ficou obsoleta, mas outras foram mudando, né? Foram criando maiores recursos, né, para nós hoje em dia. Então, ou seja, tudo isso aqui que foi inventado, isso aqui é fundamental para a gente viver hoje em dia, né? E a gente chega na globalização atual, que tem gente que fala que não, nenhum desses períodos assim marcam a globalização. O que marca a globalização é o fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a globalização ali, ela ganha o seguinte ponto. O trauma que vai ser a Segunda Guerra Mundial é a ideia de você impedir que as atrocidades que foram cometidas dela não se tornem a repetir, né? Então, ou seja, quem foi vitorioso na guerra, as potências do eixo, Alemanha, Japão, Itália, foram devastadas. Então, você começa a criar mecanismos diplomáticos, a principal delas é a criação da ONU, das Nações Unidas, para você impedir que você tenha novos conflitos globais, né? Vai ter o objetivo? Em parte. Você não vai ter nenhuma guerra mundial desde então, né? Esse ano são 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, você não teve nenhuma guerra mundial novamente, né? Mas você teve vários conflitos regionais. Você teve guerra da Coreia, guerra do Vietnã, né, a guerra do Golfo, você teve guerra das Malvinas, você teve conflito nos Balcãs, numa dissolução da Iugoslávia. Então, ou seja, você teve vários conflitos ali. E dali, com as Nações Unidas nascidas, começa a se ter a ideia de que você realmente romper fronteiras de uma forma econômica e cultural, criando o que a gente chama de blocos econômicos, né? O primeiro foi a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, né? O que você faz com isso? Qual é o sentido de você criar o bloco econômico? É você liberar tarifas alfandegárias entre os países. Então, qual é o que a gente tem aqui? Qual que o Brasil faz parte? O Mercosul. Qual é o sentido do Mercosul? Permitir que você tenha livre circulação de pessoas e livre circulação de mercadorias. Então, por isso que permite que você possa ir para a Argentina, para o Uruguai e para o Paraguai sem precisar apresentar passaporte brasileiro. Basta carteira de identidade, né? Ou seja, isso aí permite a você ter uma circulação de pessoas que é fundamental. Na Europa, a mesma coisa, você permite que as pessoas circulem ali na zona do euro, né, de maneira livre. Por isso que deu tanta polêmica quando a Inglaterra, há 2, 3 anos, e consolidou no ano passado a sua saída da União Europeia, né, porque aquilo ali mexe com a ideia de circulação de pessoas, né, embora a Inglaterra não chegou, por exemplo, a adotar o euro, ela continuou com a Libra, que é uma moeda mais forte ainda. Mas o sentido dos blocos econômicos é nesse ponto, de você conseguir fazer uma livre circulação de mercado, né, de mercadorias, para você tirar a taxa de importação. Por isso que a gente começou a ter, a partir dos anos 90, a gente começou a ter aqui no Brasil produtos importados, sem ser a seção de importados, né, começou a ser uma coisa mais natural, você conseguir pegar produtos, né, que vêm da Argentina, do Uruguai, né, de uma maneira mais clara. Se chegou a cogitar no Mercosul que se colocasse uma moeda única. Só que qual é o grande problema de você colocar uma moeda única? O país que vai sair mais perdendo é o Brasil. Por quê? Mesmo que o real hoje não tenha a mesma força que já teve no início, né, ele ainda assim é uma moeda muito mais forte que o peso argentino, o peso uruguaio e o guarani, que é a moeda do Paraguai, né? Ele tem uma força muito maior. Se por acaso você coloca uma moeda única, quem tem uma moeda mais forte cai o nível, né? Então, ou seja, você é obrigado a vai ter uma mesma moeda que circula nos outros países que têm economia mais frágil do que a nossa, né? Então, olha só, os blocos econômicos, isso aqui é 2010, tá? Mas ainda está valendo. Tem o NAFTA, que é da América do Norte, tem a Comunidade Andina na América do Sul, o Mercosul, né? A União Europeia. A União Europeia acabou sendo o maior bloco econômico do mundo porque ele mudou. Ele quebrou as fronteiras entre os países, você pode circular livremente, tanto que até mesmo nós aqui no Brasil, a gente entra num país que faz parte da União Europeia, e a gente pode circular por lá como se fosse morador da Europa, mas para sair, a gente só passa pela alfândega se for um voo que seja fora da União Europeia, então você só entra e sai dali. Então, por exemplo, você pode entrar por Portugal,
circular ali para a Europa. A hora que você sair e voltar para o Brasil, e sair, sei lá, pela Itália, aí que você vai passar por uma alfândega. Agora, você pegar um voo e ir de país para país, você não vai precisar disso, né? Mesmo você não sendo europeu, né? Porque o Mercosul é a mesma coisa, você tem os países membros e os países associados, né? A ideia que se tem, e por que se faz esses blocos econômicos, principalmente em países próximos geograficamente? Porque, em geral, eles têm uma cultura parecida, né? O Brasil, a Argentina, o Uruguai, e outros países, Peru, Bolívia, nós temos uma formação cultural bem parecida, a ideia da colonização, a ideia da miscigenação com indígenas, com povos europeus, povos africanos, né? Então, ou seja, você tem uma movimentação nesse sentido, tá? E aqui, a União Europeia, né? Os países que fazem parte dele. Tá? Então, o que acontece hoje com a globalização? Você tem, quem defende ela, entende que é uma maneira de você viver. São novas culturas, você pratica o respeito, porque você tem essa quebra de fronteira, então você teria um respeito entre pessoas com culturas diferentes. Então, ou seja, isso aí é a ideia que se tem da globalização, para quem a defende, é a ideia de você reduz o custo de meio de transporte e comunicação, né, e permite que você tenha esse contato justamente para você entender que o sentido é da humanidade, né, você não ter essas desavenças entre culturas diferentes. Por outro lado, existem questões também que essa coisa da agilidade que a gente está vivendo hoje no mundo foi tema de discussão desse sujeito aqui, ó, Zygmunt Bauman, né, que ele criou o termo modernidade líquida, amor líquido. O que ele está falando aqui? Né? Ele vai levantar quais são as grandes consequências da globalização. Né? Reconhece essa ideia de integração entre os povos, da globalização, mas ele também coloca o seguinte, ele coloca os prós e contras, ele também coloca o seguinte, tem uma frase dele que está aqui no final, a globalização tanto divide como une, divide enquanto une. O que ele está querendo dizer com isso? Que mesmo que você tenha essa ideia de globalização, de você pegar os povos e interagirem, mas ainda assim você também acirra rivalidades, né? Porque muita gente acaba rejeitando e aí vem a questão nacional. O que o Bauman fala que é a questão do amor líquido? Né? O que é o líquido? Quando a gente pega algo com a mão, né, água com a mão, qualquer líquido, quando a gente pega, a gente vai fechar, ele escorre pelos nossos dedos. Então, ou seja, é uma coisa volátil, uma coisa que é passageira. Então, o que ele fala dessa questão da modernidade líquida é que tudo é tão rápido, tudo se estrutura de uma maneira tão rápida e é fácil de resolver. Então, por exemplo, em rede social, se você quiser acabar com uma amizade, você destrói em 2 tempos quando você bloqueia a pessoa ou exclui ela do perfil do Instagram, do Facebook, é uma coisa rápida. Você termina um relacionamento com alguém de uma maneira, com apenas um clique. Pum, eu não quero saber dessa pessoa. Então, ou seja, é isso que ele fala dessa questão da relação. As pessoas não se apegando tanto ao emprego, mas sim pulando de emprego para emprego. Então, ou seja, o que a gente viveria hoje, segundo as palavras dele, seria essa ideia realmente da liquidez que a gente tem. As coisas estão acontecendo uma coisa tão rápida, mas é uma coisa extremamente volátil. O que está valendo hoje já não vale mais no dia seguinte, né? Então, o que acontece? O que ele vai falar aqui? Que cada vez mais que o mundo está globalizado, a localização é vista como privação e degradação social, né? Mas a globalização acaba sendo o modelo que a gente tem que seguir, né? O que ele está falando da questão da privação? É a ideia que os críticos da globalização falam, que isso você vai perdendo o seu caráter nacional. Um exemplo básico que o pessoal coloca, né? Hoje em dia essa discussão está um pouco mais enfraquecida, mas já teve mais forte. Quando a França começou a ter vários ataques terroristas na França, né, à volta do 2014, 2015, 2016, qual era a grande questão que está ali? A França começou a receber muita leva de imigrantes muçulmanos, né, de países que ela colonizou na África, principalmente, né, Argélia, Marrocos. Então, ou seja, ela começou a receber muitos imigrantes ali. E o que estava acontecendo aqui? Começou a ser colocado que um medo, né, na França, depois se estendendo para a Europa, que um dia a Europa vai virar islâmica, né, o Islã vai dominar a Europa.
Então, começou a se colocar regras de que as mulheres muçulmanas não tinham necessidade de usar o véu, né? Não tinham necessidade de usar o xadó, não tinham necessidade, em alguns casos, usar a burca, era livre, ou seja, porque entende-se que a religião é livre, você não tem essa obrigatoriedade. E muitos muçulmanos entenderam aquilo ali como uma afronta, do tipo, vocês estão mexendo com a nossa cultura. Então, aquilo ali acabou pegando grupos mais extremistas de praticar realmente atos de violência, né, de entender que vocês estão afrontando a nossa cultura, quando vocês colocam que você não elas não são obrigadas a fazer isso, né, dizendo que aqui é livre e tudo mais. Então, ou seja, a ideia toda é que essa globalização, ela tem esse ponto, sim, que a gente vai conviver com o diferente, mas a gente também aprender a lidar com essa questão do respeito. E, ao mesmo tempo, essa expansão, muito por um lado econômico, você acaba tendo moda, música, gastronomia, vários produtos culturais, assim, difundidos no mundo inteiro. O principal que a gente entende hoje, por estarmos no mundo ocidental, é principalmente a difusão da cultura americana, né? Nós consumimos filmes americanos, consumimos roupa americana, né? Consumimos comida americana, né? Então, ou seja, é uma difusão que a gente tem aqui, é uma predominância de uma cultura que nós temos no continente, no mundo ocidental, né? Então, ou seja, e tem o empate, né? O Ocidente contra o Oriente também, que nesse momento está ficando mais forte, por quê? Porque nesse momento você tem um país que está crescendo, que é a China, né? Que tem um outro tipo de cultura, né? Então, a ideia toda de quem critica a globalização é que até que ponto essa globalização acaba não impondo uma cultura única, né? Dizendo que essa cultura única que vai trazer a união e a paz para todos nós, né? Ou seja, e aí eles falam que isso aí vai acabar destruindo as nações, vai destruir os povos. E acaba reforçando o outro ponto da aula, que é o nacionalismo. Agora, percebam só uma coisa. Aqui são ícones aqui de heróis conhecidos. Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Capitão América. São ícones criados nos Estados Unidos, mas graças à difusão de uma indústria cultural, acabam sendo reconhecidos em qualquer lugar do planeta, né? Pelas revistas em quadrinhos, pelos seriados, pelos filmes, né? Você tem uma cultura que você começa a diversificar. Então, isso aí é você quebrar a fronteira, né? Ou seja, é você reconhecer que um símbolo, quando aparece o S, aqui você relaciona, isso aqui é o Super-Homem, aparece o escudo aqui, isso aqui é o Capitão América, né? Então, aquilo ali você começa a difundir aquilo ali mundo afora. E aí, pegar aqui alguns exemplos que aconteceram, isso aqui foi em 2011, isso aqui é a pichação de um monumento em homenagem aos soldados soviéticos na Bulgária, né, por conta da Segunda Guerra Mundial. Percebam aqui que eles foram pichados, evidentemente a pessoa não pichou isso aqui à toa, com ícones que remetem aos Estados Unidos ou uma cultura capitalista. Picharam lá o sujeito aqui com a roupa do Super-Homem, outro do Ronald McDonald, colocaram a bandeira americana aqui, o Papai Noel carregando uma metralhadora, né? Então, ou seja, o sujeito que pichou isso, evidentemente, ele estava querendo passar uma mensagem. Mas por que ele pichou isso na Bulgária? Vocês veem, no leste europeu, completamente distante dos Estados Unidos. Porque esses símbolos aqui, esses três símbolos, são reconhecidos em vários locais do planeta. Você olha aquilo ali, você bate o olho e fala assim, já sei o que ele está querendo dizer aqui, né? E justamente o cara picha isso, justamente com algo que representaria o oposto, que seria a União Soviética, né? O exército soviético. Então, ou seja, o cara quando pichou isso aqui, né, na verdade não é nem uma pichação, isso aqui é uma pintura, né, que você vê claramente aqui que tá bem feito, é uma ideia que está querendo passar, né? Esse aqui é outro símbolo, né? Isso aqui ficou presente até em pichações aqui no Rio, né? Você junta um ícone do socialismo, que é o Che Guevara, com um ícone do capitalismo, que é o Mickey Mouse. Então aparece lá o Che com as orelhinhas do Mickey. Para quem conhece, reconhece os dois símbolos, sabe que o sujeito está querendo fazer uma crítica aqui, né? Principalmente essa imagem do Che Guevara, ela é uma imagem que foi mais difundida no mundo capitalista do que no mundo socialista, né? Que é uma fotografia famosa dele, né, ele olhando para o horizonte, o cabelo dele ao vento, aquilo ali foi difundido de uma maneira tão forte, Estados Unidos, Europa, América Latina, né, que isso aí se tornou um ícone do socialismo, mas foi mais difundido pelo capitalismo do que pelo próprio socialismo, né? E quando o sujeito coloca aqui, né,
as orelhinhas do Mickey, que é um símbolo da indústria do entretenimento, né? Ele está querendo botar o quê? Ele está querendo fazer uma crítica, né? Essa imagem que aparece muito em perfis como socialistas de iPhone, né? Ou seja, o pessoal criticando a ideia de você está sendo hipócrita por estar defendendo uma coisa igualitária, mas na verdade você também tem condições sociais, você não, não, não coloca todo mundo igual, você mesmo já não se coloca igual, mas são ícones que estão presentes no mundo inteiro, né? E aquilo ali você junta. E outro exemplo, culturas completamente diversas, né? Um muçulmano, né? No Afeganistão, e uma criança vestindo a camisa do super-homem. Né? Então, ou seja, uma cultura completamente diferente, mas que são unidas aqui, porque aquilo ali está difundido no mundo inteiro. Isso aqui é uma campanha que foi feita justamente aproveitando ícones que você tem de cultura pop para fazer uma campanha na luta contra a AIDS. Em 2004, lá na França, eles pegaram duas pessoas, né, criaram, né, uma ação, né, como se fosse o Super-Homem e a Mulher Maravilha, completamente cadavéricos, num leito de hospital, né, e a campanha dizia o seguinte, para você se prevenir, né, usar a camisinha, porque o que ele fala aqui em francês, que todos podemos ser atingidos pela AIDS, ou seja, você não é invencível, você não é indestrutível. Então, ou seja, eles pegaram ícones de poder, né, tipo, ícones fantasiosos, mas que remetem a essa ideia de poder, de imponência, para dizer, olha só, tanto você, homem, quanto você, mulher, se você não se cuidar, você pode ser atingido pela AIDS, né? Então, ou seja, é algo forte até pela expressão do rosto, né, dela, a forma do corpo, né, acabou sendo algo que chama bem a atenção. Por acaso, ele sofreu o processo da DC Comics, que é a dona dos direitos autorais dos personagens, né? Porque não entendeu que aquilo ali, como você tem direito autoral, você está usando aquilo ali, mesmo que seja uma campanha para algo positivo, né? Você deveria pedir permissão, né? Aí, regras do capitalismo também, né? Tipo, você está lucrando por algo que você quer pedir permissão a um produto que é meu, né? E aí é um outro debate. Bom, com isso, essa questão da globalização, você ativa mais a questão do nacionalismo, né? Por que isso? Porque o nacionalismo, ele acaba sendo causador de guerras, porque você acaba tendo essa disputa entre povos, né? A definição podemos pegar por aqui. Preferência por aquilo que é nacional. Isso não quer dizer necessariamente que deve se aceitar somente o que a nação produz, ou que tem valores morais. Mas ele é incentivado, né? Para você dizer assim, o que acontece quando você tem o nacionalismo? Você começa a colocar a sua nação, né, acima das demais, né? Você coloca aquilo ali de uma forma mais concisa. Só que nação, ela não se restringe apenas às fronteiras, aos limites geográficos dos países, né? Porque qual a diferença básica que você tem aqui? Nação é um sentimento de pertencer. Então, aquilo ali pode ser vários países, você pode ter nações em vários países. O país já é aquela coisa já restrita, você tem um governante, você tem um governo central, você tem uma fronteira, você, em geral, tem uma moeda única que unifica aquele país, né? Dentro do meu país você não tem mais de uma moeda. Então, ou seja, você, em geral, é uma língua só que fala, mas não é regra. Então, ou seja, a ideia toda de nação é como você se identifica. Você pode estar dentro de um país, mas esse país tem várias nações, né? Então, ou seja, a ideia toda que está presente aqui é a globalização, ela prega essa integração entre nações, só que essas nações também, cada um pode ver somente o seu lado, né? Aqui pegar um exemplo aqui, que quando a gente cria uma questão de nação, de nacionalismo, que é por meio dos hinos nacionais, né? A gente já viu em várias competições esportivas. Ô, Fábio, Oi, fala. o protecionismo também pode ser considerado como uma forma de nacionalismo frente à globalização? Sim, porque o que acontece? Você está protegendo a indústria nacional, né? Não na visão das pessoas protecionistas, né? Então você coloca ali um imposto maior para que você não seja estimulado, para você ter um encargo maior, importar coisas para o seu país, né? Para o seu país e incentivar que a sua indústria, né, a indústria nacional, ela consiga produzir mais, consiga vender com custo menor, né?
Então, ou seja, sim, nesse ponto a gente pode dizer sim, porque é uma maneira que você coloca de você fortalecer a economia, porque você vai inibir que você faça importações, e sim você exporte mais, que você vai fazer com que o produto que está dentro do seu país seja mais barato para você poder comercializar, né? Isso aconteceu muito durante, por exemplo, durante o Segundo Reinado, né? O Brasil tinha acordos com a Inglaterra, e a Inglaterra colocava que os produtos dela tinham que ser mais baratos do que os produtos brasileiros, né? Os produtos que eram produzidos aqui no Império, né? Isso aí vai mudar, e aí, claro, evidentemente, você vai ter enfrentamento diplomático entre Brasil e Inglaterra por conta disso. Tá? Respondido? Foi, então é uma maneira também, né, de tentar minimizar essas trocas. Mas Isso aí. Obrigada. Isso aí. Né? E aí, o que acontece com a nação? A nação, você vai usar uso de hino, uso de bandeira, uso da sua história, né? O que vai acontecer aqui com o Brasil? Né? Aqui no caso do Brasil. Esse aqui é a letra do hino do Brasil, todo mundo que conhece e tal. Se a gente for pegar a letra do hino, o hino é o quê? O hino é uma exaltação, né? Uma exaltação de algo. Né? Quando você canta o hino, você está exaltando alguma coisa, você não está se depreciando, você está exaltando. E aqui, se a gente for pegar o hino do Brasil diz algumas pistas de como que nós nos enxergamos como nação também. Porque ele fala aqui, sempre, 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 o hino todo falando da questão da natureza do Brasil. E é algo que começa no século XIX, vai se fortalecer no século XX, sempre a ideia da gente sempre exaltar. O hino do Brasil é um hino pacífico, né? A gente tem a parte que fala da independência do Brasil, ali no ouvido do Ipiranga, mas aí vai falando tudo, assim, só falando realmente da natureza. Aí fala do céu, ele fala das matas, né? E sempre exaltando que o Brasil é um país imponente. A única parte que é um pouco mais forte do hino do Brasil é essa parte aqui final, né? Mas se ergue a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Ou seja, nesse ponto apenas, você tem uma força maior do Brasil. Se a gente for pegar outros hinos, como, por exemplo, o hino francês, que é a Marselhesa, a gente vai ver que é um hino, não sei se alguém aqui já pegou a letra, é um hino extremamente agressivo, né? De fato, vai degolar os inimigos, e aí o sangue puro deles vai se derramar sobre a nossa terra, e a terra vai se deliciar com aquilo ali, né? Então, ou seja, é um hino bem, bem forte, né? Um hino bem, bem, bem violento. Nós não temos isso, né? Isso aí constrói uma ideia do Brasil, principalmente. O hino dos Estados Unidos, por exemplo, é um hino também que não fala de coisas violentas, ele fala muito na questão de liberdade, né? Mas é o quê? O que o americano defende? Sempre essa ideia da questão da liberdade, da democracia, isso aparece bastante, mesmo que seja por um emprego, muitas vezes por a força, né? Mas é uma ideia que eles têm de, que nós fomos o povo escolhido para levar a humanidade para esse caminho, né? Defender a liberdade. E aí você vai criando a questão nacional, criando símbolos, além do hino, você cria uma bandeira. Esse aqui é o hino do Império, a bandeira do Império do Brasil, esse aqui é a bandeira atual, já com a proclamação da República. Percebo que, basicamente, o que foi mudado é o símbolo, né, do Império, que saiu e entrou o Cruzeiro do Sul, e escrito Ordem e Progresso, né? Por motivos óbvios, tiraram o Império, que virou uma república, não tinha mais sentido ter essa bandeira, mas vejam que o trato principal permaneceu o mesmo. Né? A bandeira do Brasil é única, você não tem nenhuma bandeira de nenhum país parecida nesse formato. Né? Você tem um losango aqui no meio, depois você tem um círculo, você não tem nada comparado a isso. Né? Você tem bandeiras, sim, que parecem do Brasil, mas são bandeiras brasileiras, ou seja, de estados brasileiros. Né? É uma bandeira que ganhou uma característica única, né? Que acaba sendo tão única que qualquer pessoa no planeta acaba reconhecendo nossa bandeira. Né? E aí, essa questão nacional também, juntando com a globalização, remete a gente a uma coisa, as competições esportivas. É quando você tem a maior globalização e, ao mesmo tempo, o maior nacionalismo. Um exemplo disso é a Copa do Mundo. A gente abrigou a Copa do Mundo recentemente, em 2014, já teve outra Copa, 2018. É um evento esportivo que para o país, já parou mais, mas ainda assim é um evento extremamente relevante para o Brasil. Por quê? Porque é um evento que o Brasil tem reais chances de ganhar, sempre foi assim, sempre ele entra como um dos favoritos para ganhar, mesmo enfraquecido, ele sempre entra como, pode ser que o Brasil vá lá e se supere, né? É o maior ganhador.
Então, ele é um evento esportivo, os eventos esportivos, seja o Copa do Mundo, seja a Olimpíada, é quando você tem uma globalização, porque você tem uma sede em um país, você recebe povos do mundo inteiro, e, ao mesmo tempo, você também exalta na sua lista. Por quê? De uma forma geral, é nação contra nação. Então, o Brasil vai lá e vai jogar com a Inglaterra, vai jogar com a França, vai jogar com a Nigéria, né? Então, ou seja, você tem esse reforço, você tem as duas coisas juntas, você tem essa integração dos povos, mas, ao mesmo tempo, você está separando eles, né? Aqui um exemplo. Como que as torcidas em Copa do Mundo elas se comportam pegando estereótipos da própria nação. Então, aqui você tem Japão, né, eles vestidos aqui como samurais, né, você tem, às vezes, mulheres aparecendo como geishas, né, você remete isso, que é uma cultura, faz parte da cultura deles. Você tem aqui suíços vestidos de queijo suíço, né, aquele queijo todo furadinho, então, ou seja, eles também reforçam isso. Você tem os ingleses vestidos de cavaleiros templários, você tem os mexicanos com sombreiro e aquelas máscaras de luta livre, ou seja, que aquilo ali remete o que é ser mexicano, é um símbolo, é como você tem, quando toda vez a gente pensa assim, pense no mexicano, você vai lá e vai imaginar aqui o sujeito com um sombreiro com um bigodão. Mas essa máscara aqui também faz parte do que é ser mexicano, né? E aí, por aí vai. Então, ou seja, você vai criando características, você vai criando essas identidades nacionais, né? Então, por isso que esses eventos esportivos, realmente, qual é o sentido de ter criado os eventos esportivos no mundo, entre países? É promover a paz entre eles, porque você está tendo o famoso importante a competir, né? Mas, ao mesmo tempo, você também reforça esses nacionalismos, porque você reforça que você ganhar, muitas vezes, é algo que é uma questão de honra, principalmente quando você tem um enfrentamento entre povos que são tradicionalmente rivais. Quando o Brasil pega a Argentina, sempre vira aquela questão, tipo, questão de honra, a gente venceu-los, né? A mesma coisa para os argentinos, né? Vira uma questão de honra você ter que vencer o Brasil, porque é o país que faz a gente, em termos culturais, é o que faz frente um ao outro na América do Sul. São as duas principais economias da América do Sul, são os dois maiores países com maior população, né? Então, ou seja, acaba tendo esse enfrentamento. Quando você tem Inglaterra e França se enfrentam, quando tem Portugal e Espanha se enfrentando, né? Tudo aquilo ali reforça aquelas rivalidades. E algumas que são mais fortes mesmo, que são países que entraram em guerra de forma recente. Então, quando você teve ali a Ucrânia e Rússia, por exemplo, são dois países que não podem se enfrentar nem em competições de clubes, porque, teoricamente, eles ainda estão em guerra, né? Não podem. Quando você tem sorteio de competições da UEFA, né, entre clubes, você tem a Eurocopa, se os duas nações estiverem lá, russos e ucranianos, eles já fazem um sorteio guiado para que eles não se enfrentem na fase de grupos. Como não são clubes de grande relevância, nem seleções com uma grande relevância, é difícil que eles vão se enfrentar mais à frente, no mata-mata, mas na fase de grupos ali, eles fazem já um sorteio direcionado que eles não podem se enfrentar, porque é uma questão realmente muito forte. Há uns 2 anos atrás, não me engano, tem uns 2 anos, você teve a final da Copa da UEFA, da Liga Europa, né, que é a segunda competição em importância na Europa de clubes, que você tinha, se não me engano, acho que era uma competição entre 2 clubes ingleses, era Arsenal e Chelsea, tá? E a final ia ser no Azerbaijão. E, beleza, deu 2 clubes ingleses, eles iam disputar lá. Só que no Arsenal tinha um jogador armênio, e o Azerbaijão tem problemas diplomáticos sérios com a Armênia. E aí, o que aconteceu aqui? O governo do Azerbaijão disse que não poderia garantir a integridade física dele, desse jogador armênio. Não poderia garantir que poderia chegar lá pessoas que são do Azerbaijão e falar assim, nós odiamos armênios e nós vamos fazer algo contra você. O que aconteceu? Ele era um dos principais jogadores do time do Arsenal, ele não viajou por questão de segurança, ficou de fora, porque nem a FIFA, nem a UEFA garantiu que ele pode vir, que a gente vai garantir aqui que ele possa jogar sem nenhum problema para isso. Por quê? São nações que são rivais. Ele não jogou, o Arsenal perdeu o título, né? Não necessariamente por conta da ausência dele, mas para a gente ver como que essa questão do nacional realmente afeta, né? Você extrapola uma competição esportiva por conta disso, né?
Então, ou seja, é algo muito firme, algo muito forte nesse sentido. Aqui um exemplo máximo também de esportivo, que são os anéis olímpicos, né? Cada anel aqui representa um continente. Você tem Europa, você tem Ásia, tem África, tem Oceania, tem América. Cada um aqui é o de uma cor representativa de um continente, né? E eles entrelaçados dizendo que estão unidos, estão juntos. É isso que significam os anéis olímpicos, né? É esse o sentido. Evidentemente, tem uma questão comercial ali das Olimpíadas. Eu acho que a Copa do Mundo, pelo menos para nós aqui no Brasil, mexe mais do que a Olimpíada, né? A Olimpíada são mais esportes mais pontuais, porque são vários, né? Futebol é uma coisa mais específica, algo que todo mundo consome, mas é o mesmo sentido que você tem na Copa do Mundo. Você tem uma globalização, você tem aquele desfile de bandeiras toda vez que tem abertura de Olimpíadas, né? Mas é cada um por si ali a competição. E quando você tem esses enfrentamentos ali entre nações que são adversárias, aquilo ali chama muita atenção. Assim como também nações rivais que os atletas que estão competindo ali se abraçam, né? Eu me lembro na Olimpíada de 2016 aqui no Rio, que você teve uma competição ali que você teve, acho que se não me engano, acho que era tênis de mesa, que era uma da Coreia do Norte, uma atleta da Coreia do Norte e outra da Coreia do Sul, se abraçaram, né? E são rivais, são inimigas, né? São nações inimigas. Então, ou seja, aquilo ali é uma demonstração do que a gente tem, né, nesse contato. E aqui, para dar uma amostra dessa questão do nacionalismo, pegando o lado da bandeira, de como que aquilo ali, a bandeira acaba sendo um símbolo daquela nação, da exaltação. Aqui você tem a bandeira da Grã-Bretanha, que, na verdade, é a união de várias bandeiras. Você tem a bandeira da Inglaterra, a bandeira que soma a bandeira da Escócia, dessa aqui, em 1606, junto com a bandeira da Irlanda, e você tem a que eles chamam de Union Flag, né? A bandeira da Grã-Bretanha, do Reino Unido, né? Então, ou seja, a gente tem aqui uma união de várias bandeiras para dizer, ó, todas elas aqui representam o que é ser britânico, né? O que é ser, que pertencer à Grã-Bretanha, que é diferente de ser somente inglês, que é ser somente escocês, tanto que vira e mexe você tem tentativas de separação da Escócia, né? Você tem um caso bem mais relevante, que é o caso da Catalunha, aqui na Espanha. A Espanha é o país mais multiétnico da Europa, eles falam 4 idiomas, você tem o galego aqui, você tem a língua basca, você tem o catalão e você tem o castelhano, que é o espanhol que a gente conhece, que fica no centro e no sul da Espanha, né? Portugueses costumam dizer que a Espanha não existe, porque, de fato, se for levar em consideração todos os nacionalismos que tem aqui dentro, ela se fragmenta em vários países, né? Mas o caso da Catalunha, que é onde fica Barcelona, é um caso bem emblemático, né? Porque eles pertencem à Espanha, falam uma língua parecida com o espanhol, o catalão é bem parecido com o espanhol, mas eles têm, muitas vezes, o sentido de separatismo. Tanto que há uns 2 anos atrás foi a última vez que se tentou fazer isso, né? Só que isso, muitas vezes, pela Constituição, é crime. Aqui no Brasil, por exemplo, qualquer tentativa de separatismo é considerado como um crime, porque está na Constituição que o Brasil é formado por estados indivisíveis. Então, qualquer tentativa de separação, o cara pode ser preso, né, por questão de lesa pátria, né? E aí, você tem nacionalismos que extrapolam fronteiras, né, a partir do momento que você usa cores em comum. Por exemplo, o pan-africanismo, que é uma junção das cores verde, amarelo e vermelha. Olha a quantidade de países na África que utilizam essas cores, porque eles entendem que isso aqui representa o pan-africanismo. Então, quando você teve a separação, a descolonização dos países da África, a partir da década de 60, né, esses países começaram a se formar, né, muito parecidos, com bandeiras parecidas, e cada um mostrando um sentido para eles. Você tem o pan-arabismo, que é o vermelho, preto e branco, né, a quantidade de países árabes que utilizam essas cores, né, que estão querendo passar uma nação. Tem uns aqui que nem país consolidado como, por exemplo, aqui Somalilândia, né, não existe o país, mas é uma nação. O Saara Ocidental não existe, mas é o quê? É a bandeira você cria para dizer assim, eu me considero dessa nação, mesmo incorporado a outro país. Você tem o pan-eslavismo, o azul, o vermelho e o branco, presente em vários países da Europa, no leste europeu.
E você tem também uma demonstração de nacionalismo a partir da religião. Aqui, no caso, várias bandeiras que você utiliza o símbolo do islamismo, que é a lua, quarto crescente com a estrela. Né? Pode ser deitada, pode ser só a lua, enfim, pode ser várias estrelas, mas é um símbolo para dizer aqui a nação, o símbolo de ser da Argélia é ser muçulmano, ser do Azerbaijão é ser muçulmano, ser das Maldivas é muçulmanos. Né? Então, ou seja, é uma maneira que você tem bem forte. Isso aparece também com o cristianismo, nos países da Escandinávia, a Dinamarca, a Suécia, as Ilhas Faroe, né, que são independentes, que a Noruega, a Islândia, a Finlândia, todos eles com o mesmo padrão. Mas o que ele está querendo passar aqui a informação? Que aqui, a nossa totalidade, nós somos um reino cristão, nós somos um país cristão. Né? Então, essa informação que estava passando. E as duas últimas que, de fato, representam religiões de fato, que, no caso, é a bandeira de Israel, que você tem aqui o símbolo do judaísmo, né? É um Estado judeu consolidado, né? E você tem aqui o Estado do Vaticano, né? Você tem a bandeira do Vaticano, que representa a Igreja Católica, né? Que representa o catolicismo. O Papa é um chefe de Estado, né? Então, ou seja, você tem aqui o formato das chaves, que seria relacionado a São Pedro, né? Que é as chaves do céu, né? Você tem as chaves da igreja, enfim, mas você cria aqui, a partir da bandeira, você cria esse mecanismo, né? Essa maneira de se colocar como eu posso dizer, uma maneira de você se exaltar, né? Você se elogiar. Um hino faz isso, uma bandeira faz isso, e outra maneira de você procurar uma questão nacional é baseado na sua história, né? Quando você exalta feitos da sua história. Então, é comum que você tenha, principalmente no século XIX, isso vai fortalecer no século XX, o movimento do romantismo, você vai ter uma puxada de influências do passado, você vai pegar quais as origens de cada povo e ele vai exaltar. No caso aqui do Brasil, a exaltação vai ser com os indígenas. Então, você vai ter obras como o Guarani, como Iracema, no século XIX, que você vai ter uma exaltação ao índio, porque vai entender que aquele índio ele representa a gênese do Brasil. E lá na Europa vai ser a Idade Média. Você vai ter na Itália a ideia de você resgatar o Império Romano, você vai ter em Portugal a ideia de você exaltar as grandes navegações, até hoje é assim porque foi o período mais glorioso de Portugal, então você exalta as grandes navegações, aquele período. Entre os ingleses, a ideia de você reforçar sempre a ideia dos cavaleiros medievais, a ideia do rei Arthur, então, ou seja, é uma coisa que fortalece, é um sentido. Entre os ingleses, você tem uma ideia forte de dizer que você tem, que entre os ingleses, o sentido de ser inglês é você ser súdito de um rei ou súdito de uma rainha. Então, ou seja, é a ideia que está presente aqui, que para eu me considerar inglês, eu gosto de ser súdito de alguém. Eu me sinto assim, né? Eu me sinto pertencente a essa nação se eu for súdito de alguém. É por isso que não se tenta acabar com a monarquia britânica. Não se tenta, porque eles gostam disso, eles gostam de acompanhar a realeza britânica, faz parte da cultura deles. Né? Não se tem essa ideia, não se cogita acabar com isso. É como se fosse uma tradição, aquilo ali dá uma satisfação para os ingleses, é uma forma de gratidão, porque a família real protegeu os britânicos durante os ataques na Segunda Guerra Mundial, colocando eles nas estações de metrô, né? Então, ou seja, o bombardeio acontecia em Londres, a população conseguia se agrupar nos trens do metrô, nos túneis do metrô, porque ficava muito abaixo do solo. Você teve e você também movimenta turismo, porque você ia lá ver a troca da guarda real, né, algo que movimenta turismo, você olhar o Palácio de Buckingham, sede da coroa britânica, é algo que movimenta. Quando você tem casamento de alguém da família real, aquilo ali movimenta uma audiência estupenda no mundo todo, né? Quando os dois filhos agora do príncipe Charles casaram nos últimos 10 anos, teve uma audiência mundial, que é aquela coisa que ainda a gente guarda na memória, né? A gente guarda entre nós,
né, seja Brasil, seja de uma maneira mundial, né, aquele imaginário do glamour, né, de você ter um reino, né, nossa, você tem um príncipe, você tem um rei, sua majestade, vossa alteza, né, a gente ainda guarda isso, por isso que acaba dando uma audiência, mesmo que a gente não esteja num país que seja monarquista, né. Então, ou seja, essa questão nacional é justamente esse sentido de pertencer. Então, para a gente fechar, a ideia toda de globalização é você quebrar essas fronteiras, você agregar culturas, né? Mas o grande problema, o grande questionamento que as pessoas fazem da globalização é você acabar tendo a predominância de uma cultura, né? E no caso aqui que nós vivemos hoje, nós temos a predominância no mundo ocidental de uma cultura americana, né? Nós temos a presença do American Way of Life, de alguma maneira, mesmo que a gente acaba sendo crítico a ela está presente no nosso dia a dia, porque ícones que eu passei aqui para vocês, que são reconhecíveis em vários locais do planeta, porque aquilo ali é uma difusão muito forte de uma indústria de entretenimento, né? Você tem uma força muito grande, você conhece, aqui passa a cerimônia do Oscar, e muita gente, a gente acaba assistindo. A gente pode não entender, muitas vezes, as piadas que eles contam lá, porque, muitas vezes, é trocadilho por conta da língua inglesa, né, algo que a gente chama de piada interna, né, ou seja, só os americanos vão entender, mas é algo que está difundido. É a mesma coisa a gente contar algo que é referente ao Brasil, você cria um meme, você vai colocar isso em outros países, e a pessoa não vai entender, né, porque muitas vezes acaba sendo isso, é uma coisa muito peculiar de um determinado povo. E a questão nacional, porque justamente a grande reação que ocorre com a globalização é você estimular o nacionalismo, que é algo que a gente está vivendo atualmente hoje no mundo. Você está tendo muitos governos que estão assumindo com esse caráter de parar, mas não, eles não chamam de globalização, eles chamam de globalismo, né? A globalização que eles entendem é, sim, uma questão do mercado. O que eles chamam de globalismo seria referente à cultura, né? Essa ideia de você perder sua essência cultural porque você está tendo invasão de outra cultura, principalmente numa cultura islâmica, por exemplo. O medo de que em algum momento a Europa vai se tornar muçulmana, né, por completo, porque você está tendo muita gente que professando a fé do Islã. Então, ou seja, esses dois conceitos, então, eles acabam se chocando, globalização e nacionalismo, mas é um efeito que a gente não sabe exatamente se isso aí vai ter uma retração, né? Até porque nós temos uma cultura diversa, aqui no caso do Brasil, e também a gente recebe cultura de outros lugares, então é comum a gente consumir comida da Itália, do Japão, né, comida indiana, né, isso aí é uma coisa bem, bem difundida, né? E se a gente for pensar essa questão da globalização, para terminar, que acabou favorecendo, de uma certa maneira, a questão da pandemia, né? Porque a partir do momento que você tem um mundo integrado, né, aquilo ali favorece que o vírus vá se difundindo. Só a gente pensar, o vírus começou na Ásia, depois passou para a Europa e de lá chegou na América. Mas se a gente for ver essa questão da integração entre os povos, a África, que todo mundo temia que ia ser uma carnificina, o coronavírus chegando por lá, são países que você teve pouca presença do Covid-19 lá no continente, por alguns fatores. Porque o primeiro fator é que os países lá eles são movimentados por muitas epidemias, né? Ebola, a AIDS, então eles já sabem mais ou menos como se preparar com isso. Então teve países que fecharam as fronteiras de forma absoluta, promoveram realmente uma restrição. Outra questão, são países no continente africano de população muito jovem, né, que foi isso também se questionou, por que a Itália, por exemplo, foi um grande foco do Covid-19, porque a população mais idosa da Europa fica na Itália. Então, ou seja, você pegou muita gente com idade, né, com uma idade avançada. Na África você não tem, você tem uma expectativa de vida muito baixa. Então, com pessoas mais jovens, mesmo com problema de desnutrição, não foram tão afetados. E o terceiro é porque é um continente que você não tem um fluxo de turistas muito grande, como tem a Europa, como tem a América, como tem a Ásia. Não tem um fluxo. É por isso que você saiu da Ásia, então você teve na China, a China está crescendo para o mundo todo, você sai dali, vai para o resto da Ásia, vai para a Europa, não tem controle. A Europa é foco de turismo do mundo inteiro, pronto, é a questão de tempo aquilo ali chegar no continente americano. Né? É a questão de tempo.
Tanto que as primeiras pessoas que pegaram Covid eram pessoas de classes mais altas aqui no Brasil. Né? Por quê? São pessoas que viajaram para a Europa, retornaram, né, que ainda não tinha tido nenhum caso, e aquilo ali começou a se difundir. Né? Então, ou seja, essa questão da globalização também favorece esses quadros de pandemia, né? Porque você tem um mundo todo integrado, e aí é difícil você controlar. Tanto que a primeira atitude que os países vão tomando é fechar a fronteira, do tipo, ninguém entra aqui. Né? A gente vai controlar o que a gente está fazendo aqui. A maior parte dos países acabou adotando isso. Então, gente, tranquilo? Alguma questão, alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bom, então. Então, tá bem, gente. Ó, então, um beijo para vocês. Se cuidem. A gente vê na próxima aula, tá bom? Vou parar aqui a gravação.